Bom dia, meu amigo palmeirense. Eu sou Vicente Cristo, fundador do 3VV. Você está no canal 3VV e nós vamos para o vídeo semanal. Roda a vinheta. Palmeirense, bom dia. Vamos para o nosso recado semanal. Vamos começar. Rodada 34. Tá tudo aberto. O Palmeiras perdeu no meio da semana, o Botafogo perdeu de novo, o Bragantino perdeu, a rodada foi favorável para o Flamengo, para o Grêmio, tá tudo embolado. O Palmeiras precisa vencer hoje, na rodada 34, para continuar sonhando pelo título. O Grêmio deve vencer o Corinthians, o Galo deve vencer a partida contra o Goiás, aí tem o Fla-Flu, tem o Red Bull contra o Botafogo. Tudo está aberto. E na academia eu tenho certeza que Abel e equipe não jogaram a toalha. Vamos para o próximo assunto. Meta de venda de jogadores. O GE.com deu uma notícia e o Boca Juniors vai exercer a opção de compra do Merentiel. Com a venda ainda de acordo com o portal, o Palmeiras vai bater sua meta orçamentária de venda de jogadores no ano. Mas vocês me desculpem, isso é meta de time pequeno. Os dirigentes do Palmeiras deveriam se envergonhar de divulgar isso como um resultado. Isto não é objetivo de um time grande, até porque foi o Merentiel que ajudou a nos eliminar na semifinal da Libertadores. Próximo, continuamos com esse assunto. De onde vem a grana? Alguém vai perguntar, tá bom, Vicente, mas aí vem dinheiro da onde se a gente não vender jogador? Time grande não deve depender de venda de jogador, principalmente de titulares. As receitas vêm de contratos de patrocínio, as receitas vêm de bilheteria, vêm de transmissão de jogos e das propriedades de marketing. A marca é forte, a torcida do Palmeiras é imensa. Mas parece que alguém lá na CEP ainda não entendeu essa lógica, então vai ver que eles pensam que o Palmeiras começou a existir a partir de 2015. Vamos falar no próximo assunto, que é sobre o adversário e ainda sobre receitas. No dia 1º de novembro, o GE.com publicou uma matéria sobre o Flamengo, que dizia mais ou menos o seguinte: o Flamengo publicou o seu balancete e em setembro de 2023, agora no terceiro trimestre, ele já tinha feito 1 bilhão de receitas em faturamento. Isso em 9 meses, ou 3 trimestres, sendo que esse foi um ano em que o Flamengo não ganhou praticamente nada. Além dessa receita, ele gerou um superávit de 268 milhões de reais, que é 107% maior do que o mesmo período de 2022. Superávit conhecido como lucro, né? E eles têm a folha de pagamento mais cara do país. Segura aí que tem mais sobre o adversário. A matéria informava ainda que o Flamengo teve aumento de receita em dias de jogos, foram mais de 203 milhões de reais, eles falam match day. Mas também fala de venda de jogadores, como no nosso caso lá atrás. E gerou 282 milhões de reais em receitas de venda de direitos econômicos, de empréstimos, de mecanismos de solidariedade. Mas o que é curioso no relatório do Flamengo, e vocês podem entrar no link, eu vou mostrar aqui, dessa matéria, é que eles mostram páginas do balanço do time, e nesse balanço entre investimentos em atletas, menos direitos econômicos eles receberam de jogadores, que é o item 3 do balanço, eles são até didáticos, porque eles explicam que o Flamengo tem a pagar nos próximos anos 287 milhões de reais pelos investimentos que ele fez. Sendo 127 milhões estão depois de outubro de 2024, que é o que chama passivo de longo prazo. Portanto, eles têm 160 milhões de reais a pagar no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Mas eles mostram também que existem 164 milhões de receitas de direitos econômicos que eles venderam para receber no curto prazo. Ou seja, o balanço entre o que eles investiram em novos jogadores e o que eles venderam dos jogadores para o curto prazo é um saldo positivo de 4 milhões e meio de reais, coisa que a gente não vê. Quanto que foi o saldo positivo lá na nossa academia, lá no Palestra Itália. Mas tem mais ainda sobre o adversário e
E ele complementa. Termina explicando o seguinte, que no longo prazo, e dada essa situação favorável do time, operacionalmente, e também do ponto de vista financeiro, com um endividamento equacionado, ele não vê, olha só o que está escrito lá, ele não vê necessidade de venda de jogadores para equilibrar o orçamento. Eu não fico feliz em dizer o que eu vou dizer agora, mas a gestão do Flamengo sabe que administra um time grande, que precisa investir em elenco forte para sempre ser competitivo nas disputas que faz. A nossa gestão, a gestão do nosso time, o time que eu torço, o time que você torce, pensa que no mundo existem apenas as receitas da Crefisa. E esta gestão é incapaz de pensar de forma ambiciosa e ter um plano de elevação de receita de investimentos. Isso é uma pena. Vamos para o próximo assunto, que é o mesmo assunto. Risco versus oportunidade. Risco versus oportunidade. É óbvio que eu não estou aqui defendendo que a gente precisa gastar irresponsavelmente. Ninguém precisa ser gênio para saber que um clube de futebol, qualquer clube, precisa ter equilíbrio de caixa para pagar salários, pagar salário de jogador, direitos de imagem, comissão técnica, folha de pagamento dos funcionários, tem que pagar fornecedor, tem que pagar os custos operacionais, despesas de logísticas em dias de jogos. Sem isso, sem esse equilíbrio financeiro, o clube quebra. Por isso que é importante, e vale para qualquer clube, da Série A, B, C no Brasil, qualquer clube no mundo. Mas um clube grande, como é o Palmeiras, como é o Flamengo, como é o Corinthians, como é o São Paulo e outros, eles têm um desafio a mais. Esse desafio é manter um elenco qualificado para poder disputar para ganhar os títulos que virão. Manter este elenco qualificado significa, dependendo da estratégia de cada clube, que ele vai no mercado, ele compra os melhores jogadores disponíveis ou revela os jogadores que estão na sua base. Então você precisa contratar. Para contratar você tem risco. É seguro que nós vamos contratar e vamos errar às vezes na contratação. O importante é acertar mais do que errar. A gente tem vários exemplos no Palmeiras, no Flamengo, outros clubes de acertos e de erros. Mas isso faz parte do negócio. Alguns jogadores não vão vingar, mas se você é gestor de um time de futebol como é o Palmeiras, se você tem medo de errar nas contratações, então você está no negócio errado. Você não deve entrar nesse negócio. Você não deve sentar nessa cadeira. Um gestor de um clube como o Palmeiras e como seus rivais tem que ter a responsabilidade financeira, mas também tem que ter em mente que precisa ser ousado para investir no elenco e correr riscos. Porque se não correr riscos, abre uma pastelaria no bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Ou monta uma financeira, cobra juros de 10% ao mês, um crédito consignado. Aí o risco é baixo, fica fácil ganhar dinheiro. Mas vamos continuar o assunto, nós vamos falar sobre os ativos que tem um clube de futebol. Um clube como o Palmeiras, como o Flamengo, talvez o Corinthians, possuem 3 ativos importantes. Alguns não têm todos esses ativos. Tem uma marca forte, quer dizer, uma marca com história, tradição, títulos que construiu ao longo do seu tempo, ao longo de um século, e não apenas nos últimos 8 anos. Tem uma torcida, o segundo ativo, uma torcida, muitos torcedores que monetizam, esses torcedores que são os pilares para as receitas de patrocínio, para as receitas de transmissão de jogos. E tem a arena, nem todos têm uma arena, mas os que têm a arena, seu estádio, gera receitas em dias de jogos, gera bilheteria, gera naming rights, gera supply rights, gera outros rights, outros direitos em cima desse ativo. Mas recentemente nós tivemos o surgimento de um quarto ativo que todos os clubes possuem, mas muitas vezes eles ignoram, deixam para um segundo plano. Ou os gestores não entendem. Este quarto ativo é a mídia. Sim, senhor, a mídia é um ativo. Junta tudo isso, a mídia junta os 3 ativos, marca, torcida, arena, e ela cria outras fontes de receitas. Antes, vamos chamar assim, o mainstream, era o rádio. A gente só via jogo pelo rádio e isso não remunerava. Lá atrás, você não era nascido. Depois veio a TV aberta. Começaram a transmitir jogos. Começou a remunerar. Aí veio a TV fechada, veio o pay-per-view. Aí as receitas de transmissão cresceram com essas tecnologias.
Mas aí veio a tecnologia disruptiva, que é a internet, a banda larga, altas velocidades, streamings, outras plataformas, YouTube, Apple TV, Prime Video, redes sociais, o canal próprio de cada clube, e por aí vai. Ou seja, a possibilidade com essa nova mídia são imensas. Por isso não dá para ter um marketing macarrônico, não dá para ter um marketing tão amador. O marketing não pode ficar só pensando que ganha dinheiro estampando marca na camisa. A área de marketing de um grande clube do mundo, como é o Palmeiras, precisa de gente competente, precisa ter ferramentas de marketing, ferramentas de relacionamento, ferramentas para entender quem é o seu torcedor, quem é o seu consumidor, mas mais ainda, precisa ter uma competência, uma inteligência, uma capacidade para pensar grande e ousar. Esta competência no futebol ela é relativamente nova, mas ela não é uma pedra filosofal, não é coisa de cientista da NASA. Qualquer clube de futebol bem administrado tem que ter isso. E é esse marketing o responsável por criar novas fontes de receita com os 4 ativos que eu acabei de citar. Vender jogador é uma fonte de receitas importante para time pequeno. Time grande não tem que esperar receita de jogador, de venda de jogador, para equilibrar seu financeiro. O Flamengo está ensinando isso. O time grande tem que ter um marketing para gerar receitas. Isso só vai depender de venda de jogador se esse marketing for incapaz de extrair valor desses ativos. E para encerrar, vamos falar do Scarpa. Nós não deveríamos ter deixado sair o Gustavo Scarpa. Foi o primeiro erro que nós fizemos com esse jogador. A Inglaterra para ele era uma aventura, todo mundo já sabia disso. Mas a nossa diretoria demorou para fazer uma proposta, o Scarpa ficou preocupado, queria ficar sem o clube, rodou a bolsinha e foi para a Inglaterra. Depois saiu, foi emprestado, acho que está, não sei se na Grécia, enfim. Agora vão errar pela segunda vez. A nossa diretoria vai errar pela segunda vez. Por quê? Porque está deixando o Galo trazer o jogador. Que é um puta jogador. Que já estava dentro do esquema do Abel. Custa 5 milhões de euros. Se eu não me engano, é o custo do Tabata. Qual jogador de meio campo nós vamos reforçar com a qualidade de um Gustavo Scarpa, que já se integra rapidamente com 5 milhões de euros? Esse não interesse pelo Scarpa, só reforça a nossa tese de falta de ambição, de falta de ousadia, medo. E quem pensa assim, diminui o valor do clube e dos seus ativos. Fica aí o meu recado, que nossa rodada de número 34 seja vitoriosa e que a gente continue na luta pelo título. Saudações ao Corinthians.